Olá! Sejam todos bem-vindos ao trabalho de Ecologia e Zoologia, apresentado ao curso de Engenharia Agronômica. Nós somos Cristiane Antória e Franciele Silva e iremos apresentar o trabalho intitulado Os Impactos Ambientais Causados pelas Barragens. Mas o que são barragens? As barragens são estruturas projetadas para utilização como reservatório de contenção e acumulação. E o Brasil é um dos países que mais construiu barragens nos últimos anos, em razão da energia hidrelétrica, como nos mostram aí nas imagens. Que existem a barragem de Itaipu, Xingó, Foz do Areia, Emborcação e Serra da Mesa. Souza diz que as barragens podem ser construídas como corpo da barragem, bacia da represa, terrenos de fundação, estruturas anexas, como vertedouros, tomada d'água, galerias, túneis, casas de força, descarga de fundo e instrumentos de auscultação, como piezômetros, edidodes, recalque, células de tensão total e as instalações de comunicação e manutenção. Para que é construída uma barragem? A barragem ela é construída para combater a seca, ela serve como recurso hídrico, tem a finalidade também de sua construção de ser um reservatório para aumentar o nível de água, gera energia, favorece o abastecimento urbano e rural, auxilia na irrigação, na piscicultura, vazão da água e outras formas de contribuição para as necessidades do homem. Em nosso trabalho, vamos abordar os tipos de barragem, como barragem de terra, barragem de concreto gravidade, barragem de concreto estrutural com contrafortes, barragem arco, barragem de rejeitos e barragem de enrocamento. E as barragens de terra, como aparece aí na imagem, elas são bastante comuns, porque são úteis para a irrigação, o abastecimento da zona rural e urbana, também favorável à energia elétrica, servindo para qualquer função. Abreu diz que os materiais utilizados para a barragem devem ser preferencialmente finos, argila ou silt, pois com uma boa compactação, esses materiais têm um valor maior de impermeabilidade do que os materiais mais grossos, como a areia e cascalhos. As barragens de terra, elas se diferenciam em tipos de terra, como zoneadas, que são construídas com areia, rocha, cascalho, pode apresentar poucos perigos de infiltração e é possível utilizar máquinas para o manejo. E a barragem de aterro homogêneo é construída com um único tipo de insumo que serve como barreira para a água. Barragem de enrocamento. Então, na imagem, mostra a barragem de enrocamento que é construída com núcleo argiloso, onde acontece a vedação e enrocamento com rochas ou cascalho, dando estrutura necessária para a resistência e a fundação deve ser maior. Barragem de rejeitos. Então, como vê-se na imagem, a barragem de rejeitos ela é construída em área de montanhas, que servem para amenizar os impactos ambientais, sendo resíduos provenientes da extração de minérios. A barragem de rejeitos ela é mais conhecida pelos desastres que já aconteceram, como Brumadinho e Mariana, por exemplo. E Soares relata como devem ser construídas essas barragens. Ela diz que
Normalmente, os materiais de construção empregados em barragens de terra são mais adequados, melhor caracterizados e passam sempre por controle de compactação. Entretanto, os materiais usados no alteamento das barragens de rejeitos sempre contêm porcentagem mais elevada de água, e os contratempos causados pela liquefação ocorrem, quase sempre, em proporções mais graves. A construção de barragem de rejeito deve ser um processo continuado, isto é, estendendo-se por praticamente todo o período da atividade mineira, possibilitando um acompanhamento dos resultados e possíveis modificações e aprimoramentos do projeto inicial. Desse modo, pode-se dispor de forma segura todos os rejeitos gerados no processamento, minimizando os riscos de acidentes. Também destaca-se os tipos de resíduos que são gerados por essas barragens de rejeitos, que seriam o estéreo, que é estocado em pilhas e é sem valor comercial, e os rejeitos, que são decorrentes do beneficiamento do minério, com a utilização das técnicas do aterro hidráulico. Barragem de concreto é construída com cimento e aditivos químicos para resistir à força da água. Barragem de concreto gravidade. As barragens de concreto gravidade, como é visto na imagem, devem ser construídas em vales largos, em declínio suave, necessitando estar alicerçada na rocha. Sua estrutura ela é resistente, de baixo custo, porém é limitada, pois o peso, como estamos vendo aí na imagem, irá para a fundação. Barragem de concreto estrutural com contrafortes. Bom, a barragem de concreto estrutural com contraforte é construída com placa de concreto armado, contrafortes que se direcionam ao jusante, apresenta grandes tensões e devem ser feitas em vales largos, com declínio leve, garantindo a estabilidade e gravidade, como nos mostra aí na imagem. Barragem em arco. A barragem em arco, ela não é muito conhecida aqui no Brasil, mas ela é construída com ombreiras laterais do vale que vão de encontro a rochas, possui curvatura horizontal e precisa ter uma fundação mais resistente. Aí está uma imagem que apresenta como ela é construída. Agora, iremos falar um pouco sobre os acidentes. Os acidentes com barragens, ao contrário do que muitos acham, vêm acontecendo com uma certa frequência. Muitos deles ocorrem em todo o mundo e, em grande parte dos casos, pelos mesmos motivos. E aqui no Brasil, nunca se falou tanto antes no assunto quanto depois do rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana. A barragem de Kelly Burns, nos Estados Unidos, se rompeu após fortes chuvas e inundações, causando a perda de 770 mil metros cúbicos de água que vazaram, provocando um enorme dano ambiental à região, deixando 39 mortos. A cada ano que passa, esses acidentes têm se tornado mais frequentes, por razões e motivos que, na maioria dos casos, poderiam ser evitados. Como, por exemplo, as muitas alterações de projeto, que por consequência acabam por modificar o tipo de materiais usados, usando-os de baixa qualidade, a falta ou a diminuição de manutenção e também negligência humana aos dados coletados em testes, entre outros motivos. A barragem de St. Francis, nos Estados Unidos, teve seu projeto original alterado várias vezes,
e em 1928 se rompeu, causando a morte de 450 moradores. Temos o exemplo, a tragédia de Banqiao e Ximantan, na China, que ocorreu em 1975, liberando mais de 1 bilhão e 700 milhões de metros cúbicos de água, provocando uma inundação histórica, causando destruição de 6 milhões de casas e a morte de 171 mil pessoas. Contudo, não podemos deixar de citar as causas naturais, como excesso de chuvas e temporais que podem abalar o solo ou causar até transbordamentos. Construída na cidade da Pensilvânia, Estados Unidos, a barragem de South Fork teve suas estruturas abaladas por fortes e frequentes chuvas, tomando por ondas de 50 km por hora e mais de 12 metros de altura a cidade de Johnstown. Localizada próxima a uma barragem antiga, bastou apenas 10 minutos para causar grande dano, incluindo a morte de 2.200 pessoas. Com investimentos escassos, a barragem de Gleno, na Itália, sofreu diversas alterações no decorrer de sua construção, tornando-se menos resistente e incompatível com o volume de água, até que não suportou mais e em 1923 se rompeu, gerando mais de 4,5 milhões de metros cúbicos de lama derramadas em várias cidades ao redor. Aqui temos mais alguns exemplos de barragens que se romperam pelo mundo. Nota-se que os exemplos mostrados são de diferentes tipos de barragens e que ocorreram em diferentes países e datas. Apesar de muitos estudos e pesquisas, ainda não foi definido o exato motivo do rompimento da barragem de Malpensa, na França. Em 1959, a barragem se rompeu, causando ondas que ultrapassaram os 40 metros de altura e a morte de 423 pessoas. Construída apenas 3 anos antes de sua ruptura, a barragem de Vajon, localizada na Itália, era conhecida como a maior barragem do mundo. Mas em 1963, um terremoto atingiu a região que fica ao norte da Itália, causando o rompimento de suas paredes. Segundo a Unesco, as ondas chegaram a medir cerca de 250 metros de altura e, em poucos segundos, causou a morte de 2.000 pessoas e arrasou com toda a região. A barragem de Mektu 2, localizada na Índia, teve seu rompimento em 1979, sendo considerado um dos maiores acidentes naturais da história, pois deixou cerca de 1.800 pessoas mortas. Porém, indícios apontam que o número de mortes pode ter chegado a 15.000. E ao falarmos sobre desastres com barragens, não podemos deixar de citar as que ocorreram aqui no Brasil. O acidente com a barragem de Mariana foi um choque para toda a população do Brasil. Não se via algo do tipo há muito tempo. E apesar de apenas 19 pessoas terem perdido suas vidas, muito mais foi comprometido, como poluição dos solos, dos rios, casas destruídas, plantações totalmente acabadas, sem contar que por conta de tanta poluição, a liberação de minério contaminante no solo e água, toda a lama avançou para outros estados, chegando ao mar. Apesar do susto ocorrido com o rompimento da barragem de Mariana em 2015, pouco foi feito para que acidentes do tipo ocorressem novamente. Como podemos ver, o trecho a seguir mostra o momento do rompimento da barragem de Brumadinho.
O rompimento da barragem de Brumadinho hoje é considerada a maior tragédia humana da história do país, com mais de 270 mortos. No momento em que se rompeu, encontrava-se desativada, porém muitos funcionários trabalhavam no local. Os impactos causados por um acidente com barragem são enormes e por muitas vezes catastróficos. Além de se perder uma construção que foi pensada para ajudar, milhões de metros cúbicos de água são perdidos. A contaminação dos solos, dos rios e também do ar, com a formação de lama, a liberação de rejeitos de minério, tudo isso pode causar muitas mortes, destruição de casas, desabrigando muita gente, redução de água potável e alimento, sem contar a taxa de desemprego que aumenta, implicando no desequilíbrio da economia. E aqui temos alguns exemplos do que pode ser feito para reduzir as causas de acidentes com barragens, como, por exemplo, melhores avaliações de risco, a diminuição de alterações de projetos, evitar o uso de matéria-prima pobre, a realização de testes detalhados, o aumento de manutenção, maior atenção nas atividades, treinamentos específicos para os funcionários e contratação de mão de obra especializada. Porém, apesar de tantos acidentes assim ocorrerem, no decorrer dos anos, pouco foi feito ou vem sendo feito para evitá-los. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e bons estudos!